Olá, pessoas! Estou eu aqui de novo para continuar compartilhando com vocês essa experiência tão intensa que eu vivi nesses dias de enfrentamento do Covid. Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de nós desenvolvermos relacionamentos profundos com Deus. Deus é fiel, sempre será, porque é da natureza dele. E ele se importa sim com cada um de nós de forma singular e única, porque nós somos singulares e únicos. Ele nos criou assim. Mas nós precisamos também nos relacionarmos com ele. Ele anseia por esse relacionamento. Aí você diria assim: Selma, isso é bobagem. Deus é tão grande, né? Deus tem com tanta coisa para se preocupar. Ele vai se preocupar comigo aqui? Então eu queria começar lendo para você uma frase que Jesus falou num momento de muita intimidade com os discípulos dele antes dele ir para a crucificação, que está em João 14, 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja bem, gente, olha, esse versículo eu acho muito rico por tudo que eu estou falando aqui, porque ele liga com os vídeos anteriores, quando eu falo da importância de conhecer e guardar a palavra de Deus, né, as promessas, os preceitos. E ele fala aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha lá, tá fechando então aquilo que eu compartilhei com vocês e que eu vivi de uma forma muito intensa nesses dias de UTI. E ele tá dizendo: esse é o que me ama. Olha só. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e olha só que rico, e me manifestarei a ele. Então, nós estamos falando de um Deus de relacionamento, um Deus que ama se relacionar comigo, com você, conosco, com todos aqueles que o buscam sinceramente. Mas, gente, eu tô falando de um relacionamento de amor mesmo, né? Que a gente deseja ardentemente a presença do Senhor e desenvolver um relacionamento real e pessoal com Ele. E aí, gente, eu quero falar exatamente sobre isso para vocês hoje. Relacionamentos rasos com Deus não sustentam a nossa fé no dia a dia e muito menos em momentos como esses que eu vivi. Nada de relacionamento raso. Talvez você seja uma pessoa que não crê em Deus, muito menos em Jesus Cristo, nada lhe interesse sobre o Espírito Santo. E tudo que eu estou falando aqui, né, através desses vídeos, não façam o mínimo sentido para você. Isso significa relacionamento zero com Deus. Mas hoje, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que eu não estou falando de religião e nem do cristianismo religioso e engessado, sabe? Em dogmas e preceitos que foram inventados e formatados por homens e líderes com o único intuito, propósito de oprimir, trazer culpa, dominar. Não, isso não é cristianismo, isso é religião. Eu não estou falando desse cristianismo histórico que sofre tantas críticas. Não é desse. Eu estou falando de relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, nosso único mediador entre nós e Deus, conforme declara 1 Timóteo 2,5. Um relacionamento que, para se desenvolver, não precisa de mais ninguém, a não ser o Espírito Santo nos guiando, falando ao nosso coração. É você e Deus, Deus e você. É claro que existem homens e mulheres mais maduros do que nós espiritualmente, que
podem nos guiar e falar aos nossos corações e nos ensinar muita coisa sobre a palavra, né? Porque são conhecedores reais da palavra, têm um relacionamento de intimidade com Deus e ministram aos nossos corações e nos abençoam. Mas esses, para chegar nesse nível, eles também passam pelo mesmo processo. Busca pessoal, né? Quebrantamento diante de Deus, arrependimento de pecados, confissão de pecados. É um relacionamento meu com Deus, seu com Deus, cada um de nós com Deus. Trata-se de relacionamento e não de religião. Eu espero que vocês toquem isso que eu estou falando, porque isso é muito precioso. E nesse processo de desenvolvimento desse relacionamento, obviamente, gente, a oração, que é o meu momento de intimidade com Deus, e o estudo da palavra de Deus para a gente entender esses preceitos e guardar no nosso coração e ser fundamento para dirigir as nossas vidas, desde as pequenas até as grandes decisões. Claro que isso ocupa papel primordial na nossa vida. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que creem em Deus, são cristãos e até frequentam igrejas, missas, cultos, reuniões de oração, etc. Mas não conseguem ou não se atentam ainda sobre a importância em desenvolver relacionamentos de profundidade com Deus. Se satisfazem em ir à missa aos domingos, aos cultos, com mensagens via internet, oram superficial e eventualmente, às vezes quando está em algum apuro, tem até a Bíblia bonita lá aberta no Salmo 91 em casa, né? Ou então leva ela nas reuniões que vai, ou de vez em quando vai lá para achar algum versículo para num momento de apuro ou de ansiedade. Não, gente, definitivamente isso não é relacionamento com Deus também não. Relacionamento, gente, é criar intimidade, é reciprocidade, é ganho dos dois lados, é amor e respeitos trocados, é complementação. E quanto mais for assim, mais profundidade o relacionamento ganha e mais fortes serão as suas raízes. É assim, por exemplo, no amor conjugal e em muitas relações de amizade. E com Deus não é diferente. Ele anseia por estabelecer conosco relacionamentos de profundidade. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos desejar e buscar por isso. Ezequiel, o livro de Ezequiel da Bíblia, 47, capítulo 47, traz a figura das águas purificadoras, que de certa forma ilustram níveis de relacionamentos que nós podemos estabelecer com Deus. Desde o mais raso, cujas águas batem somente nos tornozelos, que ilustra o início da nossa caminhada com Deus, passando pelos joelhos, depois na altura dos lombos e depois onde nossos pés não alcançam mais o chão e nós somos totalmente dependentes dele e da sua presença conosco. Isso se chama relacionamento com profundidade. Nós não fomos criados para relacionamentos rasos com Deus, mas sim de profunda comunhão com Ele. E isso, gente, foi muito forte para mim nos momentos mais difíceis dentro daquela UTI. E isso foi desde as situações mais simples, por exemplo, como ir ao banheiro sozinha quando eu já estava no quarto, depois da alta da UTI, com as pernas debilitadas, porque eu estava sem andar 14 dias, né? Contando os dias anteriores de UTI, até as mais complexas nas lutas espirituais que foram travadas principalmente nas 2 primeiras madrugadas naquela UTI. Interessante observar que tudo que eu vivi, aprendi, busquei aprofundar na minha experiência com Deus no decorrer da minha existência, naqueles dias, sabe, foi somado, foi condensado, foi amalgamado, de tal forma que eu pude experimentar a profundidade do meu relacionamento, do nosso relacionamento, eu e meu Deus. O nível da nossa intimidade, e isso deu esteio exato, gente, para eu ir vencendo cada momento. Foi muito, mas muito importante para minha cura,
que hoje eu digo para vocês que não foi apenas cura física, mas de muita coisa emocional e de muito fortalecimento espiritual. Eu descobri nesses dias que quanto mais profundo você busca se relacionar com Deus, mais pronto você está para viver tanto as alegrias da vida quanto as adversidades da vida. Ali, passando pelo vale da sombra da morte, eu pude sentir tanta intimidade para dialogar com Ele, sentir literalmente a presença dele comigo, sentir paz, segurança, mesmo assustada e sem saber o que ia acontecer comigo. A possibilidade de ser entubada era muito presente, clinicamente falando, e a equipe de profissionais ponderaram sempre sobre isso, com muita cautela, avaliação clínica e ética. Mas eu quero contar para vocês algo que foi extraordinário. Algo que eu acho que aconteceu na segunda noite da UTI, porque depois passou aquelas imagens do Vale da Sombra da Morte que eu relatei para vocês no segundo vídeo. E eu tenho quase certeza que essa história vai impactar você, mas ela vai ficar para o próximo vídeo, viu? Deus abençoe a sua vida.